conclusão que eu achei foi ju a melhor conclusão que eu achei foi justamente do último artigo, mais completo. Eh, ele fala justamente que a técnica manual tem ali uma taxa intraoperatória e pós-operatória maior de complicação quando comparado ao do fento laser, e principalmente, que isso daí para mim foi a parte mais importante, nos primeiros anos de curva de aprendizado ali, de implementação da técnica do cirurgião. Então a gente pode perceber que a curva de aprendizagem do anel manual, ela é muito mais longa do que a do anel feito com fento. Justamente porque a primeira parte de tunelização, ela pode vir a ter algumas complicações. Aqui na direita eu trouxe algumas fotos do próprio CBO para poder exemplificar algumas complicações pós-operatórias. No ar, foi um segmento de anel que foi implantado num túnel ovalado, que ficou de pequeno diâmetro, então deu ali um kissing, e nesse caso possivelmente não foi proposital, aconteceu mesmo. A extrusão de um segmento de anel possivelmente ficou ali muito raso, muito próximo ao epitélio, acabou extruindo uma parte. Quando é assim, a gente tem que fazer a extrusão dele todo. No C, é uma cicatriz após o explante do anel, não tem muito a ver com complicação pós-operatória. No D, uma ceratite infecciosa co-infiltrada e ulceração ao longo do trajeto do túnel. Então, o Rafael até falou na última aula, essa erosão epitelial, essa persistência do epitélio ali aberto depois da cirurgia é uma das complicações mais comuns. E durante a confecção do túnel ali, na técnica manual, a gente pode ter outras complicações, justamente por desviar ali o trajeto, às vezes mais para cima, mais para baixo, então pode ter perfuração para a câmara anterior, pode ter perfuração do epitélio, e aí com isso a gente tem que tirar, refazer o túnel todo. Então, o implante do anel intraestromal é uma opção segura, eficaz e que pode reabilitar a visão em pacientes portadores de ceratocone médios e avançados em geral. O implante do anel, ele foi muito importante porque ele deu uma alternativa aos pacientes que antes já iam direto para a fila de transplante penetrante para ter essa reabilitação. A técnica manual, como a gente viu nos resultados dos artigos, ela entrega os resultados semelhantes de redução ceratométrica, redução de equivalente esférico, melhora da acuidade visual com e sem correção, aplanamento e regularização topográfica dessa córnea, em relação à técnica com fento. A principal diferença está justamente na curva de aprendizado mais lenta do manual, que possivelmente pode ocasionar complicações intra e pós-operatórias, principalmente as intraoperatórias. As referências que eu utilizei para essa aula é isso. Perfeito, Rafael. Muito boa a sua apresentação. E, obviamente, pessoal, que vocês que estão se iniciando em implante de segmento de anel, é necessário que vocês adquiram expertise em ambas as técnicas. Lembrar que nem sempre o Fento segundo, se houver alguma opacidade na córnea, o Fento segundo não consegue confeccionar o túnel ali naquela região, naquele segmento. Então, Isso. mesmo quem tem o Fento segundo disponível, é necessário que vocês aprendam a técnica manual, porque é relativamente comum você ter que recanalizar usando lá o, o equipamento, o tunelizador manual. Então é Manual. Eu importante. esqueci de. Complementando, doutor, Arnaldo, desculpa te interromper. Eu Aham, esqueci de falar que, assim, uma das poucas complicações que a gente pode ter no fento, além dessa questão da opacidade, é, às vezes, uma perda do vácuo ali no momento da confecção, e aí o túnel não faz a confecção completa. Aí a gente tem que ir e continuar na técnica manual para poder fazer o implante do anel. exato. Então, eventualmente, se houver uma perda de sucção, se houver uma opacidade em um determinado quadrante da córnea, se houver um acúmulo de líquido ali na interface entre o epitélio corneano e o docking, não vai haver o corte ali naquela região e muitas vezes é necessário fazer a tunelização manual. É muito comum você, no finalzinho, quando você está implantando o segmento de anel, em algum determinado momento, você notar que o anel para de progredir. Então, nesse caso, é necessário remover o anel e você fazer a tunelização manual. Melhor ainda, ao invés de só um anel de segmento longo, você entrar com o tunelizador debaixo do anel, porque o próprio anel vai ajudar já na tunelização manual. Outra coisa também que é importante lembrar é o seguinte: o colega que está
se iniciando em anel e vai para uma cidade que no momento não tem lá um fêmea segundo disponível, é importante que ele aprenda a técnica manual justamente para poder realizar lá e não ter que trazer todos os seus pacientes para Belo Horizonte. O Paulo, recentemente, ele está comercializando aí um anel de sucção para a técnica manual que melhora muito, facilita muito a curva de aprendizado. Se você tem um anel, um anel de sucção que realmente fixa o olho do paciente na hora da tunelização, isso, de uma certa maneira, simplifica e um dos grandes problemas que a gente tem na tunelização manual é justamente o paciente que não coopera, fica movimentando o olho, e isso realmente atrapalha. Então, esse tunelizador manual, ele, para quem vai para alguma cidade que não tem o pente segundo disponível, é uma boa opção. Inclusive, o Paulo, quando alguém se interessa em comprar esse tonalizador, ele empresta para a pessoa usar aí durante um tempinho, justamente para adquirir expertise e realmente resolver se quer comprar ou não. Então, para quem vai para o interior, é um acessório que vale a pena ser adquirido. Óbvio, como o Rafael já falou, obviamente que os resultados do implante de anel assistido pelo leite feto segundo, você vai ter um túnel na profundidade mais adequada, mais uniforme, e isso, de uma certa maneira, melhora no resultado. Se você tem uma tunelização que não ficou da maneira correta, que ficou torta, que descentrou, isso certamente vai induzir aberração e astigmatismo e vai atrapalhar a recuperação visual do nosso paciente. Então, sempre que possível, a nossa opção deve ser pela tunelização assistida pelo laser de Fento segundo. Eu já parei de fazer anel manual, já tem mais de 10 anos. Até vendi minha caixa. Eu tinha uma caixa de anel manual e estava usando tão pouco que eu até vendi, porque realmente não tinha utilidade. Lá no Ocular Laser nós temos duas caixas, então, se eventualmente precisar fazer um anel manual, nós temos todo o material lá necessário. Como eu só faço o anel no Ocular Laser, não faz sentido eu manter uma caixa de anel manual lá no meu bloco cirúrgico, até porque eu não vou utilizar. Então, a recomendação é quem vai para o interior realmente adquirir a caixa e, se possível, adquirir esse anel de sucção aí que o Paulo tá lançando, ok? O Cláudio Cury está online também, não é isso? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Cláudio está online? Tô sim, só estava Ah, abrindo a câmera e o microfone. ok, Cláudio, seja bem-vindo. Vamos aos seus comentários. Obrigado, boa noite a todos. Parabéns, pela aula, foi bastante completa. É, Algumas coisas assim que a gente repete, às vezes lê o slide, o vídeo aqui travou para mim. Ler slide é complicado, eu espero mais. Mas foi completa, né? Falou tudo que precisava. É, o, Alguns limites a gente hoje consegue extrapolar com um pouco de experiência. Essa ceratometria de 65 é possível de extrapolar. É isso ou um transplante, então, né, às vezes você consegue beneficiar o paciente ainda, lembrando sempre do trajeto do segmento, né? Não é a ceratometria central que determina, mas assim a ceratometria do trajeto do paciente, da córnea. E lembrar também dos anéis de 6 milímetros. Então, você também tem que ter o tunelizador de 5 e tem que ter o tunelizador de 6 milímetros. São diferentes. É, Acho que o doutor Arnaldo falou bastante, bastante completo, mas eu queria fazer uma observação com relação a trabalhar no interior e ter realmente os instrumentais disponíveis. Tem que ter, sim, às vezes mais de um, dependendo do seu volume que você for ter lá. Tem que aprender a fazer realmente manual. Com fento é muito mais fácil de fazer o túnel, né? Qualquer pessoa que não tem destreza cirúrgica com o fento consegue. Então, realmente fazer manual não é para todo mundo, não. Mas eu aconselho a treinar, né? É, Porque uma catarata também é um nível de dificuldade muito mais
elevado do que o anel. Então, não justifica não saber fazer manual. Com relação ao anel de sucção, nem sempre é mais fácil, viu, doutor Arnaldo? Porque você precisa, às vezes, de um auxiliar, dependendo do tipo de tunelizador que você vai usar. O tunelizador convencional, ele requer, às vezes, duas mãos, né, para poder centralizar. Isso é um dos defeitos que as pessoas cometem de não saber ter um posicionamento adequado dos tunelizadores niveladamente. Não é fácil nivelar na córnea e manter o trajeto do anel. Mas esse é um benefício que depois se traduz no resultado que vocês viram aí dos trabalhos, né? O resultado final é equivalente entre as técnicas, certo? O anel de sucção, realmente, quando você pega o jeito, ele parece que você está passando uma faca quente na manteiga na hora que você faz a tunelização. E já é uma forma de segurar o olho também, de manter o olho em posição primária. Mas às vezes perde o vácuo também, não é isento de problemas. Existe isso aí já há algum tempo que, se não me falha a memória, é do Juan Carlos Castanheda, da Colômbia, que desenvolveu ou copiou isso de alguém, não fui avante, mas esse anel de sucção é muito interessante também e é um recurso, mas não é absolutamente necessário. É, Ô, Cláudio, aproveitando a Oi, vez, com anel de sucção dá para fazer tópica também ou precisa bloquear? Deve ser mais eu nunca confortável, bloqueei. né? Eu nunca bloqueei. Eu nunca vi, na verdade, né? Esse anel. Pois é, eu nunca bloqueei uma cirurgia de anel. Aí eu vou inverter um pouco. É possível fazer, inclusive, bloqueando, dependendo do tipo de paciente, Uhum. né? Mas Você esse pode. anel não é muito é, desconfortável, não, não, né? Dá para tolerar, né? Com tópica. não, dá para tolerar. É o mesmo caso do anel de sucção do fento. É, só que dura mais tempo, né? Ou não? Não, mas não é muito mais tempo também, não. E é tranquilo, não é um problema, não. A pinça de Kramer é muito mais nociva em termos de desconforto. Então, Uhum. quando eu vejo que é um paciente que tem uma dificuldade motora, ou psicológica maior, eu faço uma injeção conjuntival, como faço num pterígio, para eu poder segurar o olho na posição que me interessa. Então, realmente, às Entendi. vezes a gente tem uma certa dificuldade. E não se engane, tem córnea que parece mais dura ou profundidade errada. A córnea superficial ela é mais difícil de você progredir por conta da organização das lamelas, né? A mais profunda ela é tranquila, vai fácil. O comecinho da tunelização ele é mais difícil. Depois do meio para frente ele também vai mais tranquilo. E parece que fica mais fácil, não sei se é o tanto de anel de tunelizador que já entrou, então facilita. É, e pequenos cuidados, né, na hora de passar, de não raspar muito na córnea, na hora de voltar com o tunelizador também de não raspar, porque depois você pode ter uma desepitelização é, que é muito dolorosa, é desconfortável para o paciente. Já tive caso de extrusão, já coloquei anel de 320 manual. Dá para fazer de tudo. Com laser é mais fácil. Cláudio, para quem está se iniciando, uma orientação boa, uma dica boa é o seguinte: quando a gente faz anel manual, você sempre vai ter uma resistência ao delaminar o tecido corneano. Se você, por acaso, tiver tunelizando a córnea e ficar fácil demais, certamente você penetrou, você está na câmara anterior. Então tem que ter resistência. Se você notou que ficou facinho demais, pode voltar, porque certamente você está dentro da câmara anterior. Paulo comentou comigo esse final de semana, ele esteve lá passando o final de semana lá com a gente, e ele comentou comigo que ele está usando esse anel de sucção, inclusive para o anel HM, que fica na zona ótica de 6, e realmente, para ele, acho que ele até o anel HM fica muito mais fácil com o anel de sucção.
Mas o Paulo é fora da curva, porque ele tem uma experiência muito grande com o anel manual. Então, segundo ele, facilitou muito a vida dele quando ele tem que implantar anel HM, principalmente no interior e nessas palestras dele, aí, nesses wet labs, e não tem um fento disponível lá. Mas fica a dica, quando você estiver colocando anel e estiver muito fácil, pode voltar e examinar, que provavelmente você está na câmara anterior. Então vamos lá, Cláudio. Não, é isso mesmo, é tomar esse cuidado, né? E saber o que fazer. Primeira coisa, não desespera, né? Vocês, ainda mais vocês que estão fazendo fellow aí de córnea, vocês cortam a córnea, joga fora, coloca outra sutura. Então, uma perfuração é pouca coisa para vocês, né? Infelizmente, você teria que postergar talvez o procedimento um pouco, mas e mesmo com fento, nós já tivemos um caso lá de colega que tinha uma discretíssima opacidade, o fento cortou e foi introduzindo o anel, mas o anel ficou parcialmente na câmara anterior e não foi percebido. E depois ele podia migrar para fora, né? Mas não, mas ele migra para dentro. Então teve que ser retirado depois. Então as complicações vão acontecer, não pode desanimar. Quem fez catarata, lembra, é frustrante, dá vontade de desistir na catarata. O anel não dá, não, não sei por quê, apesar dos problemas. Então, é muito mais tranquilo essa curva de aprendizado. E tem que saber programar. A parte do treinamento manual, da destreza, isso é número, é N, é um N. Teve um N, chegou num NX, você consegue fazer tranquilamente. Agora, planejar é que é o negócio. É só isso. Perfeito, Cláudio. Vamos então para o Reinaldo. Bom, eu acho que você, Arnaldo, e o Cláudio já abordaram bastante. Eu tenho uns poucos detalhes aqui que eu vou colocar para vocês. Gostei também muito da apresentação. Foi muito boa, viu? Foi bastante completa, foi muito boa. Bom, o Cláudio já fez uma observação aí que realmente os limites da técnica que foram colocados quando foi feito a aprovação pelo CFM, aquilo já mudou. Na época, inicialmente, era até 60 dioptrias. Hoje a gente praticamente não considera a ceratometria máxima como uma contraindicação, desde que você tenha uma espessura no trajeto do anel adequado. Eu já mostrei para vocês também que eu ultrapasso os 50% da menor espessura no trajeto. Eu ponho até 60% quando é um ceratocone mais avançado e que eu quero ter um efeito maior, de acordo com lá o Blavatsky. O resultado, realmente, eu fiz durante mais de 10 anos anel manual. E uma vez eu estava fazendo um trabalho e eu selecionei 100 casos de anel para ver como é que estava, que eu fui anotando complicações, resultado, essa coisa. E realmente os resultados são muito bons, desde que a técnica seja correta. Se a técnica não for correta, vocês não vão ter um resultado satisfatório. Pode até melhorar, porque um anel é interessante, dificilmente piora. Você põe um anel em qualquer incisão, um anel às vezes pode estar até equivocado, a posição, o anel colocado com a base anterior, eu já vi também colega até falando que o resultado é até melhor. Quer dizer, um empirismo total. Mas, se a técnica for correta, os resultados vão ser muito semelhantes. Agora, fazer a técnica com o anel manual de forma correta não é uma curva de aprendizado tão fácil, né? A principal complicação de quem está se iniciando é colocar um anel mais superficial. Geralmente isso ocorre ou pela medida inadequada da paquimetria no local da incisão, ou quando você vai usar o delaminador de Soares, você não vai bem no fundo da incisão, fica com medo de perfurar, e você faz uma delaminação inicial mais superficial.
Em relação à resistência do anel, tem que ter alguma resistência, mas a resistência não pode ser muito grande. As lamelas anteriores da córnea são as lamelas mais compactas. Então, se você tiver uma resistência muito grande, pode saber, quando você tenta delaminar, o olho vai fazendo uma ciclotorção, você está no estroma mais superficial. Confira a incisão e, se for o caso, aprofunde um pouco a incisão e vai com o delaminador de Soares lá no fundo da incisão para você conseguir um plano mais profundo. Se não tiver nenhuma resistência, você experimenta na TCM ou até na câmara anterior. Então, essa resistência tem que ser uma resistência que só com o tempo você vai saber se ela é normal. Mas muita resistência é anel superficial, e anel superficial é igual extrusão. É questão de tempo. Vai acabar tendo uma extrusão, começa a ter alteração da superfície ocular e o resultado também não é o ideal. O anel muito profundo, ele tem menos efeito que o anel na profundidade adequada. Agora, quando ele é muito superficial, ele começa a ter muito problema. Eu sempre falo com o paciente, quando fala assim, mas como é que vai ficar? Só, resultado não é muito previsível, mas tem uma vantagem o anel. Ele é reversível. Eu, nesses, sei lá quantos anéis que eu já fiz, muitas centenas de anéis, uma vez, de um paciente, um fotógrafo, ele pediu para tirar os anéis. Ele teve uma melhora significativa da acuidade visual, mas ele teve muita aberração. Ele via a frente de onda, passava na borda do anel, sofria difração, e aquilo para ele, que trabalha com fotografia, com imagens que não pode ter aberrações, aquilo para ele estava causando muito desconforto. Ele preferia tirar os anéis e depois readaptar uma lente de contato. Foi o que eu fiz. Bom, uma das complicações também de quem está se iniciando é você não colocar os anéis equidistantes ao centro da pupila, ao centro da córnea. E esses anéis colocados de uma forma não simétrica, frequentemente também tem um resultado inferior, embora às vezes o resultado possa ser bastante satisfatório, não há necessidade de você tirar o anel se ele estiver profundo, mesmo que ele esteja um pouco descentrado, né? Na verdade, eu nunca tive um problema com fento, mesmo em córneas com opacidade. Eu esperava, eu inclusive evitei fazer com fento em córneas com opacidade, depois eu comecei a avaliar a possibilidade e raramente você tem que completar o túnel com o delaminador mecânico. A maior dos casos, o túnel é bem feito, é realizado adequadamente, você não tem necessidade. Mas se precisar encontrar resistência, pode ter alguma trave de tecido que não houve uma boa cavitação, e você deve, então, passar o delaminador manual. Outra coisa que é importante salientar é o seguinte: a perda do vácuo durante o procedimento vai impedir que você tenha a formação do túnel adequado. Até porque a incisão é a última etapa do fento, você não vai ter nem a incisão também adequada. Então, mesmo que você já tenha feito o anel, o túnel, praticamente todo, mas se não tiver feito a incisão, provavelmente seja mais seguro você pôr o paciente na sala de recuperação com ele lá. E programa o mesmo planejamento, nem mais profundo, nem mais superficial. O mesmo planejamento depois que todas essas bolhas de cavitação desapareceram, que você vai conseguir fazer o túnel sem a menor preocupação, sem nenhuma complicação. Em relação à anestesia, eu não uso mais a pinça de Kramer. A pinça de Kramer, ela estressa o paciente, porque incomoda. Você tem a opção de fazer um botão anestésico, como o Cláudio falou. Mas eu prefiro, às vezes, escorar o olho, eu molho um cotonete e comprimo o olho no sentido contrário ao movimento que eu estou fazendo com o delaminador, eu consigo segurar o anel, o olho, sem fazer ciclotorção, sem também estressar o paciente com a dor e sem precisar fazer um botão anestésico. Às vezes você faz um botão anestésico, pega um vasinho, dá uma hemorragia, então, se puder evitar, melhor. Lembrando que nós temos um grupo de pacientes onde o ceratocone é muito prevalente, e são nas crianças portadoras de síndrome de Down.
E essas crianças, às vezes, elas nos procuram numa fase que o ceratocone já está bastante avançado e que, se nada for feito, essa criança vai para transplante. Então, eu já tive que pegar uma criança dessa, fazer risco cirúrgico, pegar minha caixinha, levar para o hospital e fazer sob anestesia geral. O que é muito ruim, porque o olho do paciente fica todo solto, não tem tônus da musculatura extrínseca do olho, é uma dureza você conseguir passar o anel com aquele olho todo solto, porque o paciente está sob anestesia geral. Então, nesses casos, esse anel de fixação do olho é altamente bem-vindo nesses casos de anestesia geral. Bom, eu acho que é só isso. Eu acho que não tem mais nada, não. Agora, eu Ok. aconselho firmemente todos aprenderem a fazer o anel manual. Agora, eu faço com o paciente o seguinte: se o paciente não tem condições de fazer a cirurgia com fento, eu já fiz algumas vezes. Eu viro para o paciente e falo assim: então você vai pagar só a taxa do fento, eu não vou cobrar honorário. Eu prefiro, para o paciente é melhor. Seu anel vai ser muito mais fácil, eu tenho certeza que a técnica vai ficar perfeita. Então, algumas vezes eu falo assim: gente, isso não vai fazer nenhuma diferença na vida da gente, mas vai fazer na vida do paciente. Então, se ele tiver condições de pagar a taxa, paga a taxa lá e pronto, eu não vou cobrar nada. Eu tive agora recentemente que fazer um anel manual 320, porque o paciente, coitadinho, era tão simples, tão humilde, que nem a taxa ele tinha condições de pagar. Então, eu peguei e fiz manual e funcionou muito bem, não tive dificuldade, embora a introdução do anel seja um pouquinho mais difícil. Quando o anel chega vamos dizer, quando você vai passando a metade do anel, ele começa a ter um movimento centrípeto, é o centrífugo, e ele tende a agarrar no túnel. Então, nesses casos, molhe bastante o anel, né? Eu nunca tive necessidade, mas é descrito o seguinte: você colocar viscoelástico no túnel para poder facilitar a passagem do anel. Eu nunca tive essa dificuldade, mas tem essa possibilidade. Então é isso. O fento realmente veio tornar o anel, democratizar o anel. Antes do fento, só colegas que tinham uma maior habilidade ou que estavam mais ligados a tratamento de ceratocone que faziam. Hoje democratizou. Qualquer colega pode fazer sem a menor dificuldade. Perfeito. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida? A hora é agora. Eu queria Lembrando, mencionar mais uma coisinha, ok, que com Cláudio. relação à técnica cirúrgica, o doutor Reinaldo mencionou, eu acho que vale a pena reforçar. Você pegou o bisturi, fez uma incisão na profundidade calculada, então aquela lâmina foi até a profundidade que você queria, certo? É ali, naquela profundidade, naquele assoalho, vai ser o assoalho, que você tem que fazer todo o processo dali por diante. Então, quando o doutor Reinaldo fala assim, o spreader de Soares, que é aquele mais gordinho, tem gente que usa o microdissector também. Eu acho um passo que você pode eliminar. Independente disso, entra com o instrumento perpendicular até o fundo da incisão. Tocou o assoalho, vira o instrumento. Essa é a forma correta. Eu vejo muitos, mas não é pouco, não é muitos. Tá lá a incisão aqui no, vamos supor que aqui sejam as camadas da córnea. Começa a introduzir o anel deitado. Começa nessa camada aqui, ó. Não vai dar certo. Camada superficial, ela é mais condensada, vai sair superficial, mas aquela bordinha do anel delamina também. Corre o risco de quebrar o anel. Então, coloca o instrumento, coloque o anel até o fundo da incisão, tocou o assoalho, vira e continua a introdução. De qualquer dos instrumentos. Isso é fundamental para você não ter dor de cabeça durante a cirurgia. Eu lembrei de um outro detalhe aqui, que
uma vez eu estava ensinando um colega a colocar o anel e ele, quando fez a incisão com o bisturi, ele perfurou. Deu um sidle. Perfurou, saiu um pouquinho de muracoso. Falei que eu ia tirar o bisturi logo. Comprimi o limbo para ver se aquele sidle era importante. A câmara não perdeu. Não se apavore. Faz uma incisão um pouco distante de onde teve a perfuração e continua a cirurgia normalmente. Agora, se você fez uma incisão grande e está tendo perda importante de humor aquoso, aí não. Aí é importante você fazer uma sutura e, se for possível aguardar, melhor. Mas depois que você faz a sutura, você consegue continuar a cirurgia. Mas então tem essa possibilidade, que às vezes o paciente é de fora, é complicado ele voltar para fazer o tratamento. É frustrante até para ele, tem custo e tudo. Então, se for um sidle muito pequenininho, a câmara está formada e profunda, você pode fazer uma outra incisão, evidentemente com uma menor profundidade, e continuar o procedimento sem maiores dificuldades. Lembrando que o bisturi, ele é desse jeito. Corta aqui e corta embaixo. Então, e ele é retangular. A córnea não é reta, a córnea é oblada, abaulada. Então, você tem que seguir esse formato da córnea para fazer a incisão. Não é assim que você faz a incisão. Ok, gente? Então, seguir o formato da córnea. Perfeito. Perfeito. Essa lembrança aí do Cláudio, de que realmente o posicionamento do anel ao entrar na córnea é extremamente importante que você entre com o anel perpendicular, segure com a pinça. Depois que você estiver no fundo da incisão, que você vira. É muito comum a gente ver colega que está se iniciando no procedimento tentar colocar o anel na direção da córnea. O que vai acontecer primeiro é que, na maioria das vezes, não vai conseguir. E se eventualmente você conseguir penetrar o anel no túnel, você vai criar um falso túnel. Então, é extremamente importante lembrar essa recomendação do Paulo. Sempre entrar com o anel perpendicular, depois que você tocar o fundo do túnel, aí que você vira o anel, para garantir que você está realmente na profundidade certa. Podendo usar, inclusive, doutor Arnaldo, algum instrumento, né? Para Isso, achar o seu túnel, elevar o lábio da incisão e passar o anel ali por baixo. exato. Tudo isso é Ajuda possível. bastante. Eu acho que o Rafael queria fazer uma pergunta. Vamos lá, Rafael. Isso, eu queria perguntar sobre segmento longo, fazer manual. Eu vi que o Dr. Reinaldo citou um caso aí. Queria ver se vocês têm uma experiência sobre isso, ou vocês não recomendam, se é melhor, por exemplo, substituir por dois, ou não usar um tão longo, né? Eu penso 200 e pouco, ou se usa 320 mesmo. Se você não tem experiência com o manual, eu acho que você não deve tentar colocar o 320. Você deve explicar para o paciente que a melhor alternativa para ele, o que vai dar melhor resultado, é um anel de arco longo, e o anel de arco longo ele deve ser feito com fento, entendeu? Então eu sempre procuro dar para o paciente, vamos dizer, eu prefiro, como eu falei, facilitar para ele financeiramente do que fazer manual com 320. Dá para fazer? Dá. Mas tenha experiência primeiro com anéis curtos, para você depois avaliar se você vai fazer um anel longo manual. Perfeito. Beleza. Então, pessoal, lembrando que amanhã, às 19h30, nós vamos ter um videocast aí com o Paulo Ferraro. Não vai ser uma aula convencional, vai ser uma entrevista interativa em que vocês vão ter oportunidade de perguntar para o Paulo tudo o que vocês gostariam de saber a respeito de implante de segmento de anel. E o Paulo vai relatar para a gente a história do anel quando ele começou a fazer os primeiros treinamentos lá no Biotério com coelhos e
a evolução dos nomogramas de anel ao longo dos anos aí. Vai falar do anel HM, vai falar da técnica manual, técnica com fento segundo, vai falar também das opções de equipamentos disponíveis aí para a confecção do túnel. Então, eu acredito que vai ser uma entrevista bastante interessante. Pedir ao Giovanni para ver se dá tempo de fazer um post para a gente poder colocar amanhã nas nossas redes aí de WhatsApp para a gente ter uma divulgação boa para a aula, ok? Mais algum comentário, alguma pergunta? Doutor Arnaldo, tem só mais uma dúvida. Nesses Pode casos em que a perguntar, gente Vinícius. percebe que a resistência está maior, ou até em casos que estrui pelo epitélio o anel durante a tunelização, quantos micra vocês costumam aprofundar, né, para tentar fazer um novo túnel? Eu vou deixar o Reinaldo. O Reinaldo, ele ainda continua fazendo a técnica manual, então ninguém melhor do que ele para responder. Bom, não dá para você colocar empiricamente. Você vai medir novamente a espessura no local da incisão, ver se você não houve, se você não mediu adequadamente, se você mediu corretamente, se deu a mesma medida anterior, e você olha realmente quanto que você colocou em micras a extensão da lâmina. Porque se você errou, vai ficar fácil. Você sabe que você vai fazer correto a segunda vez. Agora, se você mediu, deu a mesma medida, você está tendo resistência, você conferiu o bisturi está correto, a calibragem, aumenta ali 30 micra. Aumenta 30 micra empiricamente, mas o ideal, isso se deu a mesma medida e você está tendo resistência. Mas se você mediu adequadamente, o túnel tem que estar lá a mais ou menos 80% da espessura. Se você pegar 80% de uma córnea de 500 micra, 500 e pouca, porque na periferia a córnea é mais espessa. Vamos dizer que ela tem 500 micra. Você vai fazer 80%. Então, vai lá. Vai colocar 400 micra. A córnea tem 500. Se você colocar 30 micra a mais, fazer diferença, não tem risco de perfurar, não. Você vê qual que é a paquimetria no local. Agora, tem córneas que são ceratocone muito avançado e a espessura também naquela área de 5 milímetros, ela não é grande. E aí você tem que tomar mais cuidado, porque se você tiver pouco estroma debaixo da incisão, você pode perfurar. Mas eu faço 30 micras quando acontece. Isso não é comum, mas nunca tive perfuração, não. Eu tive perfuração na primeira medida, porque provavelmente eu media errado o paquímetro. Eu tenho um paquímetro que ele tem uma desvantagem. Você toca na córnea e ele faz um monte de medida. Então, o que eu faço? Eu uso a menor medida, mas a menor medida muitas vezes não é a correta. O ideal é um paquímetro que mede uma medida de cada vez que você toca na córnea. E aí você vai tateando ali para você ver se realmente as medidas são consistentes. Eu tinha um paquímetro que media assim, ele estragou. Eu estou usando um outro lá que mede 8 vezes quando você toca a córnea. Perfeito. Lembrar também, pessoal. Pode falar. Lembrar que na técnica com fento segundo é imprescindível que você tenha um mapa de anéis conianos lá do Pentacan, que vai te dar a menor espessura para que você possa fazer uma profundidade lá de 75%. Agora, lembrar o seguinte: existe uma tendência atualmente de colegas que têm muita experiência em anel, em colocar o anel mais superficial. Se você conversar com o Delcio Bonfim, a tendência dele, se você vamos supor que você fez lá o mapa de anéis e o mapa está indicando a profundidade de 380, 370, 390. Ele atualmente está colocando a maioria dos anéis na profundidade de 340, mesmo quando o mapa de anéis cornianos indica uma profundidade maior. Segundo ele, se você padronizar essa profundidade 340 micra, você tem uma segurança muito grande e o efeito do seu anel será muito maior do que se você colocar ele profundo nessa faixa de 380, 390.
Como o Delcio é um colega muito experiente em anel, eu vou até começar a fazer isso. Sexta-feira eu tenho 2 anéis, eu vou colocar na zona ótica, na profundidade 340, justamente para avaliar se realmente o efeito é maior. Principalmente aqueles pacientes que têm alta miopia e têm um componente importante de astigmatismo, pode ser até que o resultado seja ligeiramente melhor do que se a gente seguir rigorosamente o mapa de anéis corneanos. Ah, É quer isso aí. comentar mais alguma coisa, Cláudio? É lembrar o princípio de técnica, né? O princípio da Ah, técnica do fento, ele produz uma captação, ele faz um corte. O tunelizador, ele não corta, não é que ele não perfura, tá? Não entenda diferente, não entenda isso. Ele não corta, ele delamina, ele separa as lamelas à medida que ele progride. Por isso que a gente consegue, com o tunelizador, passar por algumas áreas mais finas da córnea sem perfurar. Então, aquela pontinha do tunelizador, ela não é cortante, ela é fina, ela é romba fina, ela abre, vai separando as lamelas. Então, levem isso em consideração também quando você forem fazer as suas programações e, entre aspas, correrem risco. Você corre um risco diferente se você souber como é que é o princípio daquela técnica. Por isso que você precisa aplanar no fento para ficar livre dessas áreas mais finas e você programa 75%. Na manual é 80% no ponto da incisão. Então, 80%. E eu vou perfeito. fazer isso também que o Delcio está falando, doutor Arnaldo, que eu acho que pode ser Colocar, interessante. padronizar. Ele praticamente padronizou 340. Todo anel ele implanta em 340. Como eu sou Nós medroso, eu estou podemos, querendo padronizar em 360. Ô, nós podemos ô, 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 eventualmente convidar o Delcio também, tem uma experiência boa em anéis assimétricos. eu acho o seguinte, anel já, gente, já é muito empírico. Se a gente começar, né, cada um, eu vou fazer 340, eu vou fazer, você vai se tornando mais empírico ainda. Eu acho que o razoável, se você quer pôr um anel mais superficial, você vai ver qual que é a menor espessura do túnel, no trajeto do túnel, e em vez de você pôr 75%, você põe, em vez de pôr 80%, você põe 70%. Mas eu acho que não faz sentido você pôr a mesma profundidade, independente da espessura da córnea. Porque se a córnea for muito grossa, esse anel vai ficar muito superficial. Se ela for muito fina, ele vai ficar muito profundo. Você não está querendo ficar superficial? Então, que você meça a menor espessura no trajeto do anel e reduza esse percentual de profundidade. Manual, a gente usa normalmente 80 e com fento usa 75. Então, começa fazendo o fento 70 e no manual 75 e depois você vai, se for o caso, diminui um pouco mais esse percentual. Mas fazer uma profundidade igual para todas as espessuras diferentes de córnea, a meu ver, isso não tem nenhum fundamento científico. O seu comentário, Reinaldo, realmente ele é bastante sensato. Agora, eu estou, na realidade, eu estou passando a informação do Deus. Então, nós vamos Não, eu convidar o sei, Deus para ele, para não, eu não tô, perguntar para ele por que que ele padronizou em não, eu acho que 340. seria interessante Como ele é perguntar. um cirurgião extremamente experiente, ele deve ter alguma razão para isso, né? Mas O Não, eu vamos sei. Delcio, cutucar ele, né? Ele realmente, talvez hoje ele coloque mais anel do que o Paulo, com certeza. Exato, com Ele é o cara que certeza. mais coloca anel Com no anel no Brasil. Brasil, A gente exato. tem que respeitar isso. Mas eu estou Exato. falando, nós estamos aqui ensinando ciência. Então, eu acho que se você está querendo fazer uma receita de bolo, depois que você já tem um monte de padaria, já fez muito bolo, tudo bem, up to you. Mas nós estamos comentando, nós estamos ensinando pessoas que não têm experiência nenhuma. Eles vão começar a ter experiência. Então, essas pessoas têm que ter um norte. Elas Sem têm que ter um dúvida. princípio e não começar a querer já inventar moda, porque tem um colega experiente que faz. Vamos começar naquilo que a gente considera que é o ideal, e
o colega vai ajustando a sua técnica à medida que ele vai tendo experiência. Mas, Perfeito. a meu ver, essa decisão de tornar todos os anéis na mesma espessura, isso, a meu Mesma ver, profundidade. não é defensável cientificamente. Muda o percentual de profundidade, eu acho que é mais razoável. Perfeito. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Muito bem. Então, amanhã, 19h30, pessoal, estamos juntos aí com o professor Paulo Ferrara. Ok? Ô Cláudio, Arnaldo, fica na sala um pouquinho aí que eu quero trocar uma ideia com vocês. Gente, uma boa noite a Perfeito. todos aí. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Boa pessoal. noite. Parabéns Boa pela aula noite. aí. Obrigado. É o seguinte, é, eu coloquei lá vocês, quinta-feira, eu irei lá para Scarpas, como eu dizer, e o Paulo também está indo. Então, eu queria só confirmar, Arnaldo, você falou que ok, mas eu não senti muita. Esse final de semana, Reinaldo, não dá para eu ir. Não, Vou te tudo explicar bem. por quê. Mas quando não Porque der, eu você tô... fala não. Não fala ok, não, porque eu fico. Não, Você me atrapalha a minha vida. Porque eu não, tenho que me planejar lá, né? aquele Ainda ok ali mais não quando foi você ok. vai, o atendimento tem que ser de VIP, né? Porque Não, você não. recebe muito bem. Realmente. Eu não, Aham. eu já ia comprar uma garrafa de Havana para não fazer feio lá pro Paulo. Não, exato. Não, mas deixa, eu não vou, esse final de semana especificamente não poderei ir, mas vou estar muito bem representado pelo Cláudio Cury, que É. certamente vai estar Viu, lá, Cláudio? né? Se você tiver disponível, você ir com a esposa, vai ser um prazer tê-los lá, tá? Esse final de semana? Eu vou O Paulo quinta-feira. confirmou se vai esse final de O semana? Paulo vai, ele vai com a Celinha. Vai. Ah, maravilha. Pois é. Ó, Então, ó, tem uma Cláudio. boa notícia para você, Reinaldo. Eu Ah, já repus lá o estoque de Havana, lá já podemos marcar, se maravilha. você Iremos quiser. lá em Ué. breve. Eu vou, Maravilha. eu vou só ver com a Agora, Dina, que hoje ela está no plantão lá na mãe dela, como cuidadora, e aí eu converso com ela depois e a Mas você gente me dá uma torna. resposta amanhã de manhã, seja por resposta por texto, WhatsApp, qualquer coisa, porque eu tenho que me programar, entendeu? Quando eu falo com a Combinado. Moisés em cima da hora, ela fica brava comigo e com razão. Dá a E com impressão razão. que, né? Bom, mas tudo bem, mas, então, gente, ó. Reinaldo, Ah, agora lembrar o seguinte: se o Cláudio realmente confirmar a presença lá do casal, ele tem que levar aquela pinga, aquela famosa pinga. Como é que não, chama, Cláudio? Como é que é? É a Famosinha? famosinha. não, mas eu Essa, tô chamando, eu tô chamando a famosinha. Mas como a famosinha não vai sozinha, a gente chama o Cláudio também para levar, entendeu? Então você aí não vocês, esqueça, aí não, vocês podem porque fazer aquela o pinga é muito boa. tira-teima lá, famosinha, Anísio É. Santiago e Havana. Não é isso mesmo, Nós Cláudio? vamos fazer uma disputa lá. Tira-teima lá. No mesmo Tá Combinado? bom. patamar. Então falou, gente. Isso. Ó, um abraço para Um vocês, uma boa abraço, noite. então. Até Até Muito amanhã, obrigado amanhã, pelo viu? 19h30, convite. viu? Não esquece, não, viu? Não, Como é pois que é, você mas vai tá fazer lembrando que amanhã? amanhã. Amanhã é aniversário da Maria, né? Amanhã eu tenho Mas que dar você que arrumou assistência essa para Maria. confusão de aula na quarta-feira, né? Agora você Não, aguenta, né? pois, não, mas se eu ficar dando aula amanhã à noite, eu vou ter problema aqui. Então, Não, mas vocês você me vai. desculpem a ausência aí. Avisa para o Paulo que eu tô aniversário da Marzé, então amanhã, infelizmente, eu vou perder. Tá Mas certo. o Por motivo é uma muito boa razão. relevante. Falou, Exato. gente. Boa Um noite. Um bom abraço. abraço. Boa noite. Até Então, mais, pessoal. Cláudio, então, você me dá uma notícia e quinta-feira estamos juntos. Um Eu abraço, dou. então. Um abraço aí para o Rafael também, Rádio, que ficou na reunião até agora. Olha que maravilha, hein? Valeu, Rafael. Uma boa noite. Boa Falou, gente. noite, Não, isso pessoal. está aberto, já sumiu já.